Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que está vindo aqui, está vindo uma situação que é muito comum e que mexe e que dói com o nosso coração. É quando a gente, né, está apaixonado por alguém, mas aí a pessoa, por sua vez, ela começa a colocar algumas coisas, alguns empecilhos que são reais e que, portanto, a pessoa começa a se afastar da gente. Só que a gente não a gente continua prisioneiro a ela ainda. Como conseguir, então? O que de fato fazer? Quais são os conceitos que a gente tem que mudar na gente para que a gente possa também começar a se afastar de quem já se afastou de nós? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você que mora em São Paulo ou que mora aí, né, na região. Eu sei de pessoas de Itu que já confirmaram presença, que já compraram o seu convite para o meu treinamento, para o meu encontro presencial que vai acontecer então em São Paulo, lá numa sala na Avenida Paulista, no dia 21 de outubro. Nós vamos ficar 3 horas lá, gente, das 2 da tarde até as 5, tá? Falando sobre carência, dependência afetiva, possessividade, amor próprio, autoestima, como superar essas situações frustrantes, decepcionantes na nossa vida, lidar com término, com rejeição, enfim, vai ser super produtivo esse contato pessoal com vocês, aí para o nosso momento do coffee break, para que a gente possa ficar mais junto, porque é um número muito restrito de pessoas, são apenas 40 pessoas, né? Então apenas 40 convites estão sendo disponibilizados. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você que mora em São Paulo, Campinas, né? A região aí, né? Jundiaí, para que você possa estar em São Paulo nesse dia para a gente fazer esse encontro presencial, tá bom? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Querido André Massolini, olha, quase falei o nome. Sou fulana de tal, lá do Maranhão. Adoro seus vídeos, eles já me ajudaram a melhorar muitos aspectos em minha vida. Sempre busco respostas e soluções de alguns conflitos nos mesmos. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Porém, um acontecimento específico tem me incomodado e não sei como agir. Conheci um amigo há mais ou menos 4 anos. Nos identificamos de cara e em menos de um mês viramos best friend forever. Melhores amigos para sempre. Todas as noites eram horas no telefone, pois moramos distantes um do outro, um sempre consolando e ajudando como bons amigos fazem. Eu tinha meu namorado e ele a namorada dele, e no mesmo mês nós dois ficamos solteiros, sem combinar. E a partir daí nos aproximamos mais ainda. Depois de alguns meses solteira, acabei me apaixonando por ele, só que não falei. Depois de um ano de amizade, acabamos nos beijando em uma festa de carnaval. Eu pensei que ia ficar por isso mesmo, e a partir daí eu iria desencantar. Só que não. A amizade continuou, porém a paixão foi aumentando. Acabaram as férias, ele voltou para a cidade que ele mora e voltamos à velha rotina de conversa. E nessa brincadeira se passaram mais 3 anos, a gente ficando quando ele está por perto e sempre conversando quando está longe. Depois desses 3 anos juntos, percebi que o amo. Ele também diz gostar de mim, e dá para perceber pela forma que me trata, pela preocupação e o cuidado que tem comigo. E como cada dia que passa o trabalho o aperta mais, fica mais difícil de nos encontrarmos. Assim, da última vez que ele veio me visitar, ele pediu para que eu não deixasse de viver para esperar por ele. Hum. Entendi. Que tanto eu quanto ele já tinham vivido experiências em que não deu certo, e apesar de gostarmos tanto um do outro, essa relação dificilmente daria certo. Então, tá vendo? São palavras dele.
Nesse momento, fiquei desnorteada, pois para mim ele já era mais importante que tudo. Ele me dava direção, força e proteção. Eu não aceitava e não aceito o fato de ter minha vida ao lado de outro homem que não seja ele. Depois de uns dias, ainda conversando sempre, falei para ele que só desistiria dele se ele falasse que não gostava mais de mim. No dia, ele não falou, mas dias depois, após eu insistir nessa pergunta, ele disse: é melhor eu não gostar de você para a gente não sofrer mais ainda com a distância. Porém, eu sei que ele me ama como eu o amo. Então o que adiantou você pedir para ele falar isso? Qualquer coisa que ele falasse, você ia ficar fixa nessa ideia? Então, minha querida, veja bem, tem determinadas coisas que se for para você perguntar, mas depois você ignorar a resposta que a pessoa dá, então é melhor não perguntar. Gente, não, desculpa, mas a gente tem que, sabe, acordar, gente, não é? Eu pergunto, não, eu só vou, né, me afastar se você falar que você não quer. Aí o cara fala que então, não, vamos, a gente tem que se afastar, porque essa distância não vai dar, não é legal, não vai dar certo. Não, aí você se firma ainda mais na sua ideia. Não, eu sei que ele me ama assim como eu o amo. Então por que perguntou? Por que fez pressão para que o cara falasse? Se você ia continuar fixa na sua ideia. Entende? Por quê? Porque você queria que ele falasse aquilo que você quer ouvir. A hora que ele não falou o que você quer ouvir, aí você volta na sua ideia original. Não, eu sei que ele me ama assim como eu o amo. Tá entendendo? Então, quer dizer, você queria reforçar essa ideia. A hora que o seu tiro sai pela culatra e ele não fala o que você quer ouvir, aí você volta para a sua ideia original. Só que isso não é libertador, minha querida. Pelo contrário. Isso é ignorar o que a outra pessoa está nos dizendo e é por ela que a gente está interessado. No caso, você disse que ama, então é por ela que, né, você está é, desenvolvendo o sentimento. Então você tem que levar em consideração o que a outra pessoa falou. Você não pode ignorar. O cara falou que não vai rolar por causa da distância, que não vai dar. Então, minha querida, se você realmente o ama, você não pode ignorar o que ele está dizendo. Você tem que se orientar a partir disso. Dá para ver no olhar dele e como nós dois estamos sofrendo com isso. Perdi meu sono, meu sorriso, minha alegria de viver, meus dias procurando uma solução para que possamos viver juntos. Só que é difícil, pois faço faculdade e ele trabalha e mora longe. Não sei se terei força para seguir e enfrentar a vida sem ele, e muito menos se vou conseguir me envolver e me apaixonar por outra pessoa enquanto lembrar dele. E você vai continuar lembrando dele enquanto você não assumir que essa distância, né, como ele disse, impossibilita o relacionamento de vocês. Impossibilita que vocês venham a ter, então, um relacionamento, que isso não tá legal. Você não vai deixar de lembrar dele enquanto você não encarar este fato. Gente, a gente só pode começar a esquecer alguém quando a gente encara os fatos, a gente encara os acontecimentos, a gente encara a maneira como a pessoa agiu para conosco, a gente encara o que a pessoa nos disse, como é o caso aqui. Agora, tem outros casos, por exemplo, que não é o que a pessoa nos disse, é o que a pessoa nos fez. Então, se a gente não encara o que a pessoa nos fez, e aí então é como se a gente ignorasse aquilo que ela nos fez, e aí a gente volta, a gente rebobina a fita e volta, sabe, para aquilo que nós vivíamos, e eu esqueço, portanto, o que a pessoa me fez e o que ela aprontou para comigo, então é a hora que a gente não anda mesmo. Né? Por quê? Porque a gente está sentindo, a gente está sofrendo, é por isso que a gente quer voltar naquela situação que nos fazia tão bem. E aí a gente foge da realidade, a gente foge do que de fato acontece. Então vai ser muito difícil mesmo eu não lembrar quando eu fujo do que de fato aconteceu, do que a pessoa me disse, do que a pessoa me fez, entendeu? E fico conectado sempre naquilo que é mais conveniente para mim. Sei que se for de verdade e da vontade de Deus,
Nós vamos nos encontrar novamente e, quem sabe, viver juntos e felizes. Só que por enquanto estou perdida e precisando de sua ajuda. Então, minha querida, agora, enquanto você também ficar com esse pensamento, né? Se for de verdade, se for da vontade de Deus, a gente vai se encontrar e viver felizes. Quer dizer, então pode esquecer, porque você não vai conseguir sentir que você está seguindo a sua vida, você não vai conseguir deixar de ter lembrança dele. Porque para você vai estar sempre assim, ó. Não, porque o sentimento foi de verdade. Então, se era de verdade, a gente vai voltar a se encontrar. Né? Se for da vontade de Deus, a gente vai voltar a se encontrar. Não, pera lá. Escuta, Deus já deu liberdade para nós. Qual é a minha vontade? Qual é a vontade dele? A vontade dele é: escuta, essa distância entre nós não rola. Essa é a vontade dele. Sabe por quê, minha querida? Porque Deus não interfere nas nossas vontades. Tá entendendo? Você já viu Deus interferir na vontade do assaltante? Você já viu Deus interferir na vontade do assassino? Não. Não é verdade? Não tem lá nos Estados Unidos o cara entra numa escola e sai atirando nas crianças? Você já viu Deus interferindo na vontade do cara? Quais foram as motivações, as razões dele, se ele estava tomado de uma ideologia por causa, inclusive, de religião, não é? Então, uma religião distorcida do que de fato prega o Alcorão, por exemplo. Então, ele entra numa escola, atira, tá vendo? Pelo contrário, ele acha que ele está fazendo a vontade de Deus. Não, cara, Deus já deu liberdade para nós, para que nós respondêssemos pelas nossas vontades, né? Então, as vontades são nossas, entende? Então, o que eu vou fazer? O que eu quero? Escuta, qual é a vontade dele? A vontade dele é a seguinte: vamos parar por aqui porque não dá, não vai rolar. Essa é a vontade dele. Então está na hora de você considerar, na verdade, a vontade dele. Por quê? Porque para eu, né, ter um relacionamento é necessário as duas vontades. E por enquanto só tem a minha. Tá entendendo? Só tem a minha. E qual seria a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente seja feliz. Como todo pai. O pai quer que os filhos sejam felizes. Agora, eu preciso avaliar quais são as minhas vontades, para que eu possa, então, de repente, me assemelhar à vontade de Deus. O que eu tenho feito para que eu, então, cumpra a vontade de Deus? Deus, como pai, quer ver os seus filhos felizes. O que eu tenho feito para que eu, então, seja feliz? Entende? Será que eu não estou fugindo da realidade ao invés de encarar a realidade? Será que eu não tenho que pisar na realidade? Será que eu não tenho que começar a adequar a minha vontade do que ficar apegado a ela? Eu quero, mas para ter um relacionamento saudável é preciso que o outro também queira. Ele não quer. E eu preciso respeitar a liberdade do outro. O outro não quer. Então agora eu preciso começar a desconstruir em mim a partir do enfrentamento da realidade. É aí que a gente começa, portanto, um processo de libertação dentro de nós. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, coloco muita coisa lá, só você digitar André Massolini, você vai me encontrar lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.